precisamos passar por um outro assunto rapidamente antes de voltar para o Neymar, que é com relação a uma notícia que você me mandou que eu acabei não lendo ainda, mas eu queria entender, porque é uma matéria bem interessante que a ESPN trouxe, que mostra mais ou menos quanto tempo os times teriam para zerar suas dívidas. Vamos lá, é pelo menos curioso, gente. 22 anos para o Atlético Mineiro, 12 anos para o Corinthians. Quanto tempo o seu clube demoraria para zerar as dívidas? Vamos entender os critérios aqui. A dívida do seu time é tão grande que parece impagável? Acredite, não é, mas será preciso muito tempo para que ela seja definitivamente zerada, como mostra a nova edição do relatório Convocados, estudo anual de consultorias Galápagos Capital e Outfield sobre finanças dos times que disputam o Brasileirão em 2024. No documento, as duas empresas de consultoria projetam em quanto tempo cada um dos 20 clubes da edição passada da Série A conseguiria zerar as dívidas que possuem no momento, caso direcionassem 20%, Felipe, do que arrecadam apenas para esse fim. O cálculo considerou a média de receitas de cada equipe nos últimos anos, reservando 1/5 disso para o pagamento da dívida. A situação mais difícil é do Galo, com dívidas estimadas em 2,3 bilhões de reais. O Galo passaria 22 anos e meio para pagar tudo o que deve. Logo atrás aparece o Cruzeiro com 21 anos e 9 meses até zerar todos os débitos que possui. Lembrando que esses dois times são SAF hoje, então esses débitos pertencem aos seus respectivos donos. Os dois times mineiros são os únicos que precisariam de mais de 2 décadas para acabar com o endividamento se a regra fosse respeitada. Isso tem a ver não só com o tamanho do buraco financeiro em que se encontram, mas também pelo faturamento. Lembrando que é estimado, porque um clube que reservasse 20% do seu faturamento para pagar sua dívida e também fizesse uma boa gestão de futebol inteligente, poderia com o tempo aumentar o seu faturamento. E outra, em 20 anos você tem vários contratos de televisão que são refeitos, você recebe muito mais, né? O que os clubes recebem hoje não tem nada a ver do que eles vão receber daqui 20 anos. Vai sair liga ou não vai? Se sair, quanto que vai aumentar o faturamento de cada um dos clubes? Então assim, essa é só uma conta de curiosidade, imaginando que se todos os valores que nos ganharam nos últimos 5 anos fossem mantidos, o quanto cada time demoraria para pagar. Mas no fim não se comprova real, porque o futuro acaba no fim. O negócio, a indústria vai crescendo, vai aumentando e e os clubes naturalmente vão ganhando e faturando mais, mesmo sendo incompetentes. E se forem incompetentes, ainda mais. Em 2024, a receita bruta do Atlético Mineiro foi de 607 milhões de reais. O Cruzeiro, ainda mais abaixo, arrecadou 372 na temporada passada, muito ruim. Cara, o Santos arrecadou mais dinheiro na Série B, 400 e alguma coisa, do que o Cruzeiro arrecadou já SAF na Série A, bicho. Que loucura, hein? Se tivesse fair play financeiro aqui, o Cruzeiro não tinha esse time que tem aí não, cara. Porque se fosse baseado só no faturamento, o time do Cruzeiro era um time de Série B hoje. O time hoje, comandado pelo empresário Pedro Lourenço, não tem uma dívida do tamanho que apresenta o rival, mas já superou 1,1 bilhão de reais. Outros 4 times do Brasileirão precisariam de ao menos uma década para zerar. Botafogo, 17 anos, o Vasco, 13 anos, e o Corinthians, 12 anos, e Internacional, 10 anos. Vamos lembrar aqui, gente, importante lembrar o seguinte: o Santos não está aqui porque isso foi tirado do Campeonato Brasileiro de 2024, que o Santos não disputou. Então o Santos não tá nesse estudo. Eu tenho curiosidade para saber a conta do Santos aqui, mas o Santos não vai aparecer. Cara, olha só que agora, curioso. Só uma coisa, Felipe. Todos os times que aparecem aqui, os times que mais precisam de tempo para pagar suas dívidas são os que viraram SAF. Botafogo, Vasco, Atlético e Cruzeiro, Felipe. Curiosidade, né? E me chama a atenção, além disso, o Corinthians, cara. 12 anos só? Ou seja, cara, o Corinthians é aquilo que a gente conversou ontem. É uma potência gigantesca, cara. Cidade de São Paulo. É isso, assim, se o Corinthians ganhando faturamento na baixa de mais de 1 bilhão. O Felipão, cara, se tivesse uma pessoa decente no Corinthians, o Corinthians hoje faturaria muito mais do que o Palmeiras, muito mais,
e muito mais do que o Flamengo, ou talvez parecido com o Flamengo, igual o Flamengo. Mais. Porque eu acho que o Corinthians tem mais potencial do que o Flamengo. Mais. Tá numa capital com muito mais dinheiro do que o Rio de Janeiro, mas muito mais. Tá É no que o maior Flamengo é um time centro, nacional, tá né? no maior centro econômico, mas aqui em São Paulo que gira o dinheiro, cara. Isso faz diferença no faturamento, não tem a menor dúvida. Olha a diferença do faturamento do Flamengo pro Palmeiras. Olha o tamanho da torcida do Flamengo e a torcida do Palmeiras. Isso mede bem, dois times bem geridos. O Flamengo arrecada quanto? 1,4. O Palmeiras já vai arrecadar isso esse ano. Sim. O Palmeiras tá quase colando no Flamengo, mesmo tendo, sei lá, 5 vezes menos torcida, sei lá. Não Por chega a aí. ser tanto. Talvez 3 vezes menos, não sei. O Palmeiras hoje é a terceira maior torcida do Então, Brasil, né? mas assim, quantos torcedores que o Palmeiras tem? Porque o Flamengo tem Em 45. média, 18 milhões. Então a por gente tá aí. falando 3 vezes menos torcida, Felipe. E o Palmeiras consegue arrecadar parecido com o Flamengo. Por quê? Porque o Palmeiras tá em São Paulo, cara. Pô, a torcida tem do o Flamengo tá no. Tem o Allianz Parque. A torcida que é do Flamengo, a maioria tá no Nordeste, que, mano, não tem a grana, não gera o dinheiro. Então, assim, bicho, se o Corinthians, que tem 30 milhões de torcedores, no mínimo, 35 milhões, e que está em São Paulo, fosse bem gerido, ele ia cara, assim, ele tem potencial de dobrar o que o Flamengo ganha. Dobrar o que o Flamengo ganha. É a minha impressão. Eu também acho, É a eu minha também impressão. O Corinthians é o caso de clube mais mal gerido em termos de potencial, talvez da história do mundo. É que parece Da que não é história do importante. mundo. Parece que não é importante pra quem tá lá dentro do Corinthians administrar o Corinthians bem, assim. Quanto pior tiver, Gente, vocês estão melhor falando pra aqui, alguns. o Palmeiras tem a terceira aqui, a terceira do São Paulo. Segundo as pesquisas mais recentes, É do terceiro. a é a torcida terceira do Palmeiras passou do São Paulo, tá? Se informem. É. As pesquisas mais recentes dão conta que a torcida do Palmeiras ultrapassou a torcida do São Paulo nesse momento. É uma diferença muito pequena, mas que o Palmeiras estaria na frente. Sim, Então, sim. se informe melhor. Aqui, Felipe, ó. Desses, quem tem o saldo no menos do vermelho é a equipe de São Januário, com 851 milhões em dívidas, de acordo com o balanço da temporada passada. Ainda assim, pelo faturamento, demoraria mais que o Corinthians, cara, que tem 2,4 bi. É uma situação bem diferente de hoje dos times mais ricos do Brasil. O Palmeiras, administrado há anos pela empresária Leila, pagaria suas dívidas de acordo com as consultorias em pouco mais de 4 anos. O Flamengo precisaria até menos, 2 anos e meio, que condiz com o status de equipe de maior faturamento do país. Na contramão, há aqueles que precisariam de pouquíssimo tempo para acabar com a dívida. Cuiabá e Atlético de Goiás conseguiriam completar a missão em menos de um ano, enquanto o Red Bull Bragantino pagaria em pouco mais de 12 meses. Em melhor situação ainda estão aqueles com dívidas zeradas, caso usassem 20% do que já arrecadam para esse fim. Casos de Juventude e Criciúma, hoje de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Caralho, velho. Muito foda. Muito, muito foda. E o Muito Atlético, legal, cara, demoraria 5,3 anos para pagar. O Atlético, que alguns anos atrás tinha zero de dívida. O time já tá... Hoje tem uma dívida mais dura de ser paga do que a do próprio Palmeiras. Mostrando que tá cada vez sendo mais mal gerido o Atlético Paranaense. Tá indo na contramão de tudo que fez nos últimos anos e que fez o Atlético criar o seu considerado 13º grande do Brasil, né? Então a coisa tá começando a mudar de figura do Atlético, que está hoje na Série B, no meio de tabela, e enfrenta o São Paulo na Copa do Brasil. Dito isso, fica essa curiosidade de quantos times demorariam para pagar. Lembrando, o Santos não está nessa conta, porque a conta foi feita com os times que disputaram a Série A no passado e o Santos estava na Série B. Mas o Santos fatalmente aqui precisaria de uns 15 anos, pelo menos, para pagar a sua dívida de 700 e poucos milhões, até um pouco menos talvez, com o faturamento do time, enfim, mas a situação é bem ruim também.